Bom dia a todos. Mais uma gravação se iniciando para o canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Obrigado por você estar sintonizado aí junto conosco. Nesse momento, nessa hora, nessa manhã do dia 25 de julho. 25 de julho é hoje, dia para nós, igreja, dia do Senhor. Então, seja todos bem-vindos no nome de Jesus. Atitude é a revista, matéria é a doutrina de Deus. Essa é mais uma escola bíblica para os alunos jovens da igreja. Você que está assistindo aí, seja qual for a sua idade, lógico, é bem-vindo também. Terá também a participação dentro dessa edificação nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. Fazer uma oração. Deus, obrigado por essa manhã de domingo. Hoje é dia 25 de julho, onde o Senhor nos concede estar vivendo com fôlego, com vida, apesar dos pesares, apesar das adversidades existenciais, mas o Senhor se faz presente na nossa vida e isso basta para nós. Muito obrigado pela tua palavra, que é educada, que é ensinada, que é instruída e edifica todos aqueles que aceitam, todos aqueles que abrem o coração para receber a tua palavra, a tua voz, o teu recado. No nome de Cristo Jesus, ser com todos nesse instante, presencialmente, aqueles que estão em casa, aqueles que estão sintonizados aí, através dos seus aplicativos, dentro e fora de casa, no nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Lição 4. Lição 4 vai falar de um Deus onisciente. Deus onisciente. Salmo 139 é o texto bíblico. Salmo 139, versículo 14 é o texto áureo, tá? Então vamos lá. 132, 136, 139, tá? Versículo 14, que diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Esse é Salmo 139, versículo 14, falando aí sobre como foi feito de uma forma especial, de uma forma admirável. As obras do Senhor, de Deus, são maravilhosas. E o salmista fala com convicção, fala com certeza aí no Salmo 139, versículo 14. Esse Salmo 139, ele é de Davi, tá? Salmo de Davi. O Salmo 139, começando a ler aqui na página 37, para começar, né? Revela-nos um Deus onisciente, tá? O Salmo 139 revela aos leitores um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Olha só, Deus onisciente é aquele que conhece todas as coisas. Ele conhece as nossas ações, os nossos planos e até mesmo o nosso futuro, com perfeita intimidade. Deus escreveu o curso da história desde a nossa concepção até a nossa morte. Não há nenhum dia dos nossos dias que escaparam da observação atenta do nosso Pai eterno. Ser sondado por esse Deus misericordioso nos faz perceber que as nossas orações não precisam ser disfarces da nossa alma. Não precisa ser disfarce da nossa alma.
Vamos lá? Não precisa ser disfarce da nossa alma. Nossas orações não precisam ser disfarces para a nossa alma. Ao contrário, diante de um Deus onisciente e misericordioso, podemos abrir sinceramente o coração e permitir que as palavras que saem dos nossos lábios sejam as mesmas que vieram do íntimo do nosso coração. Ele é o Pai que nos acompanha desde quando éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe. Falando mais um pouco do Salmo 139, o Salmo 139 deve ser lido como uma linda e poética homenagem de Davi, falando aí, né, do autor, ao Deus onisciente. Davi homenageia de uma forma linda e poética o Deus onisciente, diferentemente do sentimento de Jó. Jó é um outro personagem bíblico, né? Tem o seu livro também. Davi se lança a si e expondo os seus mais íntimos fragmentos por meio das palavras. A imagem que Jó descreve é a de um Deus vigiando humanidade como um exército inimigo vigiando uma cidade sitiada. Até quando não afastará de mim os teus olhos? Quando me deixarás para que eu tenha tempo de engolir a saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó vigia dos homens, porque me transformaste em alvo dos seus dardos, porque me tornei pesado para mim mesmo, porque não perdoas o meu pecado e não tiras a minha maldade. Pois agora me deitarei no pó. Tu me buscarás, mas eu não existirei mais. Jó, capítulo 7, do versículo 19 e o versículo 20. Longe das palavras amedrontadas e não amadurecidas pelo pó e pela cinza, Jó 42, 5, 6, Davi apôs as primeiras tenras palavras que confessavam um Deus que o sondava. Aproximou-se de uma linguagem exultante diante da onisciência de Deus. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Salmo 139, versículo 6. São esses os sentimentos que permeiam todos os versos do Salmo 139. E o eu lírico tinha consciência de estar desde o ventre da sua mãe, quando informe, penetrado e sondado pelo olhar onisciente e amoroso de Deus. Aí Davi fazendo essa linha poética, homenageando a Deus, falando das suas qualidades e estrutura, tratando Deus como Deus onisciente. O Deus onisciente, o que a gente está estudando hoje, sonda e conhece o mais íntimo do nosso ser. O salmista percebe que não está sozinho, mas acompanhado do olhar perscrutador de um Deus que observa tudo e que nem o mais ínfimos gestos lhe escaparam. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Salmo 139, versículo 3. Deus observa os nossos dias e o seu cuidado paternal. Ele assiste o nosso deitar e o nosso levantar, como um pai atento e pronto a estender as mãos para nos ajudar. Esse salmo revela que até mesmo as palavras que ainda não foram codificadas pelas nossas falas são conhecidas pelo nosso Deus. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Esse é o Deus incrível a quem nós servimos. Ele sonda os nossos corações. O salmista se percebe disso. Contudo, conforme diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau.
são palavras de um homem humilde que permite ser ensinado por um Deus de amor. Nenhum temor ocupa o coração desse salmista, que também tinha escrito o Salmo 51 e versículo 1 e 2, que diz assim: Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões. Por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. O medo não é o sentimento que governa o coração do salmista, mas a convicção de que aquele que o ouve, a nossa confissão, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Detalhe aqui: o salmista, a descrição do salmista revela um Deus que ama sua criação e especialmente o ser humano, a coroa das coisas criadas. O Deus onisciente se relaciona conosco desde o ventre da nossa mãe. A sua ciência está acima dos nossos conhecimentos contingente e provisório. A fé na criação recebe agora os contornos pessoais de um salmista que nutre a certeza de que Deus o conhece desde quando ele era apenas uma substância informe. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139, versículo 16. A fé do salmista se relaciona de forma perplexa diante de realidade oniabrangente e onisciente de Deus. Os dias que virão e os dias nos quais Deus nos teceu, ainda no ventre das nossas mães, estão diante dos seus olhos. A descrição meticulosa e profunda do salmista revela um Deus que ama a sua criação e ama, especialmente, o ser humano, que é a coroação dela, que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Salmo 8, versículo 4 e o 5. O salmista diz que os nossos ossos não estavam ocultados da vista de Deus, Criador, e com esmero ele nos formou e nos entreteceu. A beleza dessas palavras, virando a página 30, nos revela a dignidade que Deus confere a cada fase do ser humano, desde a gestacional até a fase anciã. A vida começa na concepção e, infelizmente, muitas teorias secularizam, tentam esconder-se dessa inapelável verdade bíblica. Ainda éramos uma substância informe, mas Deus, em sua onisciência e onipresença, já nos visitava para um relacionamento amoroso. Aí a página 30 da lição 4, falando sobre Deus onisciente, tá? A lição em foco. Aos filhinhos de Éfeso e de seus arredores, João, o presbítero, se dirigiu dizendo: Nisso conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nossos corações diante dele, pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. 1 João 3,20. Sim, ele conhece todas as coisas. As Escrituras em nenhum ponto sugerem que existia alguma coisa que lhe seja desconhecida. Nada escapa dos seus olhos, pois eles estão em todo lugar. Provérbios 15:3. Como interroga o salmista? Por acaso
Aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou o olho não o verá? Por acaso aquele que disciplina as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento, o Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são fúteis. Seu conhecimento não é construído por acúmulos advindos da experiência ou por meio de raciocínios silogístico ou reflexão, mas de forma imediata, por contemplar todas as coisas em cada instante. Paulo, de forma ínica, mostrou aos romanos que ninguém pode sondar ou conhecer a mente do nosso Senhor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os juízos e quase inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, e por ele, e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o 36. Deus conhece todas as coisas em seu mais íntimo ser, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus conhece a totalidade e o movimento de cada ente, de um átomo infinitesimal, a maior das estrelas, dos organismos mais simples aos mais complexos. Tais coisas, o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Além disso, Deus conhece o futuro. Tudo que é passado e futuro para nós é imediatamente presente aos seus olhos. Estritamente falando, não se pode falar de preconhecimento de Deus, porque dele não há distinções de tempo, tal como disse Agostinho de Hipona, pois o que é pré-conhecimento, se não é conhecimento de eventos futuros? Mas pode alguma coisa ser futura para Deus que ultrapassa todos os tempos? Por essa razão, não devemos mais falar em pré-conhecimento de Deus, mas simplesmente em conhecimento de Deus. Não é a onisciência de Deus um atributo incrível? Nada pode escapar dos seus conhecimentos, nem os mais íntimos pensamentos ou sensações. Tudo está desvelado ao seu olhar de amor. É bom saber isso para que não confundamos com pálpebras incansáveis que perseguem os nossos erros para nos acusar. Por Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João, capítulo 3, versículo 17. Isso é a lição em foco. Para tomar uma atitude, página 31. O relacionamento com Deus é a chave da nossa espiritualidade, da nossa experiência de fé. Abrir-se ao relacionamento íntimo com Deus é o grande desafio que nós temos hoje. Não perca tempo. Feche a porta do seu quarto e viva a mais incrível experiência da existência humana, a relação com Deus. Faça isso todos os dias. Não desperdice mais tempo deixando de lado a oração e a palavra de Deus. Feche aí a lição que fala do Deus onisciente, tá? Baseada em Salmo 139, que fala, né, do salmista chamado Davi, falando sobre o conhecimento de Deus em todas as coisas. Deus abençoe você, toda a sua família. Saiba que esse Deus onisciente conhece a todos nós, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso interior, mente, coração, e sabe tudo que vai dentro de nós. Basta nós, de uma forma humilde, sincera e consciente, dar a Ele
todo o crédito que ele merece para governar e cuidar de todas as coisas que faz parte da nossa vida. Sejam todos agraciados por esse Deus maravilhoso. Deus que fez todas as coisas. Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos orar. Obrigado a Deus por o Senhor estar conosco. Muito mais do que estar conosco, conhece o nosso pensamento, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso ser. E as palavras, ó Deus, que o Senhor fala diretamente nos atinge, pois tal conhecimento revela que o Senhor não só nos conhece, mas sabe tratar cada um de nós como nós devemos ser tratados. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela educação que provém da sua palavra e a esperança, expectativa, inspiração no viver que ela traz todos os dias para a nossa vida. Obrigado. Obrigado por pertencer ao Senhor, por estar com o Senhor, por fazer parte da família do Senhor, daqueles que o Senhor trata e molda e organiza para um viver que agrada ao Senhor. No nome de Cristo Jesus, que mais e mais pessoas conheçam a Ti como o verdadeiro Deus, o Deus único, o Deus Criador, o Deus onisciente, o Deus do Salmo 139. No nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.